Diferente do conteúdo mais sério que eu falo. Aqui vão ser meio não, vão ser as minhas reflexões. Hoje, por exemplo, ontem eu assisti na hora que eu estava indo dormir, um vídeo apareceu para mim, uma pessoa fazendo um comparativo entre ele é um médium, alguma coisa assim, ou chama, que ele recebe um ser chamado Bashar, uma entidade, e uma comparação com o transurfing. E como eu estou lendo o livro para ver o que é esse fenômeno que está acontecendo, muitas pessoas estão falando desse movimento, o transurfing, eu falei, eu vou dar uma olhada no que é isso. E por que está chamando tanta atenção e está gerando esse rebuliço no mundo de desenvolvimento pessoal. E eu comecei a estudar, comecei a ler o livro, estou ainda no meio do primeiro livro. E essa pessoa que eu estava assistindo ali me chamou a atenção pela forma como ele estava falando. No início eu demorei um pouco para perceber se ele estava sendo irônico, se ele realmente estava fazendo a crítica que ele estava. E realmente era ironia e ele estava fazendo aquela crítica. Nessa comparação, ele dizia o seguinte, isso me chamou muita atenção, ele falou, imagina se você é um pai de um adolescente, e talvez tenham adolescentes escutando, e ele diz para o adolescente o seguinte, olha, vai e só faça aquilo que te excita, que te deixa eufórico. Aí eu falei, caramba, eu acho que isso já fez parte da minha vida por muito tempo. Muitas técnicas e metodologias e treinamentos que eu participei, e pregava isso, né? Você só fazer aquilo que te deixa extremamente eufórico. Se não te promove esse estado, não faça porque não vai fluir. Eu vivi isso por muito tempo e falei isso por muito tempo. E eu acredito que realmente a gente deve fazer as coisas com leveza, com alegria. Mas é uma alegria diferente. E isso me chamou a atenção porque caiu por terra, ao assistir esse vídeo, muita coisa que eu acreditava. Foi um vídeo simples de uma pessoa que eu nunca tinha visto antes, acho que eu só tinha assistido um vídeo, não acompanho, é um psicanalista também. Quando eu comecei a ver a lógica do que ele estava me dizendo, aquilo naquele momento deu uma virada de chave que eu falei assim, eu tenho que começar a compartilhar isso. E aí eu falei, o canal é o TikTok, porque aqui as pessoas que estão aqui, elas estão procurando leveza, se distrair, mas é necessário um conteúdo que tenha valor, porque o meu propósito de vida é mudar as pessoas, fazerem elas entrarem num estado de prosperidade, de alegria. Mas eu vejo nessas técnicas todas que até hoje eu acompanhei, sempre em algum ponto ela travava. E aí você fica falando, essa técnica não funciona. E realmente, no início dá aquele gás, você fala assim, caramba, agora eu vou embalar, vai dar tudo certo. Não é por aí. E aí, voltando a esse vídeo, ele começa falando isso. Ele fala assim, pô, imagina se ele fala sobre a mentira e a verdade. Eu demorei um tempo para pegar no tranco. O que essa pessoa estava dizendo? A verdade é dura. Digamos assim, nem sempre vai te agradar, porque ela é uma verdade. Então, ela não pode ser moldada ao que você acredita. Porque senão ela é só a sua verdade, ela não é a verdade absoluta. Então, a mentira, digamos assim, ela acaba sendo moldada para entrar nas caixas que você criou na sua vida. Eu só vou fazer se for assim. Eu só vou viver se for assado. Isso aqui que serve para mim. Então, é aquela mentira agradável de ouvir, que vai te cativando. E aí, você fazendo um paralelo com drogas lícitas e ilícitas, você consome, e é legal e tal, aí depois te mantém naquele estado, aí você precisa de mais. E quando você olha essa mentira, que quando você compra ela, ela passa a ser uma verdade, mas não é uma verdade, para você não é uma verdade verdadeira. É aquilo que você tá, aquela historinha que você está contando para você. Mas você ouviu, acreditou e está vivendo aquilo. Quando ela passa a ser essa verdade, entre aspas, e você passa a viver isso, você quer mais. Você quer se sentir bem. Porque aquela mentirinha contada com mel para você, não arde, né, para engolir. Então ela passa a ser agradável, você quer mais dela. Aí você quer mais. Aí você vive isso. E desse momento, foi um momento decisivo para mim, porque eu sou terapeuta há muito tempo, e eu tenho uma trajetória de estudo muito longa. E botou em xeque muita coisa que eu acreditava. Por exemplo, vou dar um exemplo, que quando eu estava lendo o Transurfing, é como se eu li aquilo e falei assim, bom, não encaixa em mim nada do que eu acredito. Então eu vou deixar quietinho aqui e mais para frente eu penso sobre isso. E ontem, ouvindo aquela pessoa falando, eu falei, caramba, exatamente por isso que não encaixou. Porque ele traz uma verdade totalmente diferente de tudo que eu tinha visto. Que bota em xeque todas as minhas crenças, de que você cria a sua realidade de acordo com o que você acredita.
E o universo não está nem aí para o que você acredita. Deus não está nem aí para o que você acredita. As pessoas à sua volta estão andando para o que você acredita. Existe uma verdade? Ela existe, quer você acredita ou não. Se você fica contando historinhas para o seu cérebro de que é mais suave, é melhorzinho, é assim que se faz, é bonitinho, é fofinho, tudo bem, você pode ficar se enganando. Mas isso não quer dizer que vai tornar isso a verdade absoluta. Simplesmente você está manipulando a realidade que você vive. E tá tudo bem, isso te faz bem. Para mim, chegou um ponto que não tá mais fazendo bem. Porque eu estava entrando o tempo inteiro na culpa. Na culpa de, pô, mas eu acredito que o mundo é belo, a felicidade até existe, os unicórnios estão andando por aí. Eu acordo o dia pensando positivo. As minhas crenças são de que as coisas vão ser fáceis, vão fluir. Mas eu esqueci de combinar isso com a verdade absoluta. Então não adianta a gente ficar contando uma historinha, aquela história do conte uma mentira 1000 vezes, que uma hora ela vai se tornar verdade. E isso está sendo uma coisa que está sendo colocada à prova, porque eu sempre vi pessoas que acreditam que são acima do bem e do mal, acima da lei, e essas pessoas acabam conseguindo cargos de poder, conseguem dinheiro, fama, sucesso, e parece que nunca vai cair, né? Mas uma hora cai, e aí a gente começa a lembrar daqueles filmes que você assiste, que no final o vilão sempre perde, o mocinho ganha. Não é o mocinho que ganha, é a verdade absoluta, uma hora vai aparecer, uma hora aquela mentira contada não vai colar mais. E isso começou a fazer muito sentido, essa de ontem para hoje. E hoje cedo, numa conversa, falei, gente, é isso aí. Não é porque eu acredito que o mundo é lindo, maravilhoso, que ele é. Isso que não batia quando eu dizia, poxa, se o que eu acredito cria minha realidade, por que não está batendo? Aí eu entrava na culpa. Ah, é porque você não acredita o suficiente. As religiões fazem muito isso. E essa era uma briga que eu tinha com as religiosidades. E aí a religiosidade é ferrenha, né? Mas é uma resistência que eu tenho. Dizer, ah, porque a sua fé não é grande o suficiente. Não é por aí. Você pode ter a fé enorme, acreditar, mas se você não está de acordo com as verdades absolutas, com as leis, Deus, do universo, não vai acontecer. Não acontece. E esse livro Transurf, que eu ainda estou lendo, e eu vou passando para vocês aqui a evolução do que eu tô, dos insights que estão vindo, ele fala dos pêndulos. Quando eu ouvi esse termo ali, a primeira vez, pêndulos, poxa, para mim não fez sentido nenhum. Eu falava assim, primeiro que isso tem toda a característica do que ele está falando de egrégoras. Aí logo em seguida ele fala, similar a egrégoras e tal. Porque é como se fosse assim, uma junção de energias que ficam muito fortes e começam a puxar o que está em volta. Vou dar um exemplo. Foi um exemplo que hoje de manhã me veio claro assim. A guerra. Pêndulo da guerra. A guerra, ela para se manter, ela precisa trazer em volta pessoas que estão nessa intenção de guerrear, de brigar, de discutir. E aí não é só um país contra o outro, não é uma nação contra outra, não é aquele grupo enorme. Às vezes uma pessoa. A energia da guerra às vezes está na sua casa, quando você está discutindo com uma pessoa, quando você está querendo impor o seu ponto de vista em outro. Quando vai ver, você já está gritando ali, brigando, nervoso, porque você está nesse pêndulo. Ele chama de pêndulo, mas eu vejo mais como uma espiral que me veio muito claro assim, o vórtex, que te puxa, ele vai puxando. Sabe um tornado? Aqueles tornado americano? Que aqui no Brasil, com a graça assim, do bom Deus, de tudo, a gente não sofre dessas forças da natureza tão intensas. Então, quando você vê um tornado, aqueles, em filme, você vê ele puxa até carro e leva. Então é como se ele vem no eixo dele e vai puxando tudo que está em volta. Então, na descrição ali, esse pêndulo é isso, ele vai puxando tudo que está em volta. E eu, no início do livro, eu falei assim, tá, é só quando eu perceber que eu estou entrando no pêndulo de alguém ou de uma situação e aquilo está me tirando do meu eixo, eu ignoro. Porque quando você não dá importância para uma coisa, ela trava, ela não te puxa. É como se você ganhasse assim, uma imunidade. Isso é muito verdadeiro. Você é puxado por aquilo que você acredita. Isso é real. Se você der, e aí não é crença, tá? É importância. Se você der importância para aquilo, aquilo passa a ter peso na sua vida. Então, não é você acreditar, é você dar importância para aquilo. Então, quando você está sendo puxado por um tornado desse, e você percebe por esse pêndulo, você fala assim, não, eu vou ignorar. Então, eu não vou levar, não vou dar crédito para isso, some.
E aí continuei lendo o livro. E logo ele fala o que eu já tinha percebido na prática. Cara, por mais que eu ignore, quando eu vejo, eu estou lá dentro. Por exemplo, o da guerra é muito forte, porque ele existe para todo mundo. Existe dentro da sua casa, da minha, de todo mundo em volta, e existe entre os países. A guerra de querer manter o seu ponto de vista, o seu ponto de vista passa a ser o mais verdadeiro. Então, para manter ele, você entra em guerra, você luta contra o outro. Então, essa energia da guerra ela é muito presente, muito forte. Aí ele começa a mostrar isso, que às vezes quando você resiste, você reluta, ou você ignora, essa energia, esse pêndulo está tão intenso e forte e estruturado, que ele te puxa, mesmo você não querendo. Porque eu ficava tentando descobrir onde era o gap, o que eu estava deixando passar, que quando eu percebi, eu já estava no olho do furacão. Por mais que eu tivesse lá zen, mantendo a calma, quando a pessoa só pode me afetar se eu permitir. Isso é uma coisa que eu falo em consultório e eu vivo isso. Mas em determinados momentos, quando você está no olho do furacão, uma coisa está acontecendo, quando você vê, você já foi puxado. E é muito interessante isso, porque você demora um tempo para perceber que você entrou ali e aí você decide sair. E é interessante que a neurociência, ela ajudou muito. Foi uma coisa que também abriu extremamente a minha visão e a minha mente para o mundo. Porque quando eu estudava, e há anos atrás eu estudava muito Lei da Atração, todos aqueles autores, Paulo Proctor, Napoleão Hill, eu falava assim, não, basta eu acreditar com muita força, eu fazer direitinho que vai acontecer. E acontece, você consegue alguns resultados, mas tem determinados momentos que aquilo trava. Aí você começa a entrar na culpa de você mesmo. Não, eu estou fazendo errado, o que está acontecendo? E é interessante que tem uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que eu atendo. Muitas vezes você é o meio que você vive. Então, se você se relaciona com pessoas que estão na guerra, na discussão, brigando, estão na escassez, estão na falta o tempo inteiro, você acaba estando nela. E isso ficou muito claro. Quando ele fala esse termo transurf, quando ele explica, é como se você, assim, surfasse entre as variantes, porque ele é físico. Então, na direção e sentido, nas variáveis ali, nas equações físicas, o sentido, ele é linear. São as direções que vão te fazendo oscilar, que é o... Tá aí, tá vendo? Eu sabia que eu ia começar a ter insights quando eu começasse a falar, que é o pêndulo. Quando você está na linha do neutro, que é o sentido, você está indo aqui, no neutro. Nesse estado, você cria. Nesse estado, a sua vida anda. Nesse estado, você consegue produzir. Quando você começa a oscilar, e aí é o movimento pendular, né, a subir, na energia suprema ali da alegria, do êxtase, de você estar, logo em seguida, o pêndulo te puxa para baixo. Isso é uma coisa que eu estudo há anos. O porquê acontece isso? Por que você não consegue se sustentar nesse estado de alegria extrema por muito tempo? Eu já consegui manter isso, assim, meses. Tinha as quedas nesse período. Você estava na extrema euforia, na alegria, na satisfação, e de repente dava uma queda, que quando eu percebia, caramba, eu estava lá embaixo, me sentindo na derrota. E eu vejo muito isso em consultório. E aí eu lembro de falas em palestras, em estudos que eu tive, que a pessoa diz assim, olha, você tem que estar sempre estudando, você tem que estar sempre buscando, você tem que estar sempre com pessoas que estão procurando isso. Porque aí sim você forma um pêndulo, digamos assim, que não é tão destrutivo, mas ainda assim é um pêndulo. Você vai estar na base, à mercê dessas pessoas. Eu estou trabalhando muito no canal, na outra. Eu vejo assim, quem produz conteúdo aqui não pode falar, né? O nome das outras mídias. Então tá, eu produzo muito conteúdo ali, porque eu estou trabalhando no início de uma comunidade que se chama Clube da Luta Mental, que é baseado no Clube da Luta. E o que era ali o Clube da Luta? É uma guerra mental que ele vive entre o alter ego dele e a vida medíocre que ele vive. Ele fica surfando entre duas realidades muito distintas. O alter ego dele, que é altamente destemido, que faz as coisas, que luta, que vive, que é o cara bonitão, é o que tem sucesso. E a vida dele, que vive para trabalhar dia após dia, para fazer dinheiro, para comprar o que ele não precisa, para impressionar quem ele nem gosta. E aí ele está vivendo naquele morno, mas não é naquele morno lá embaixo, sabe? Acorda se arrastando, vive o tempo inteiro nisso. E eu estou produzindo conteúdo para essa comunidade, desde que eu comecei a produzir esse conteúdo, tem aparecido muita coisa interessante, muito estudo novo, muitas vertentes novas que têm me trazido muita clareza e têm mudado os meus paradigmas.
de forma muito intensa. E eu percebo que quando eu estou compartilhando isso, eu estou falando isso, por isso eu vim para cá, porque aqui você fica mais livre para falar, né? Eu sei que como é uma mídia muito rápida, eu vejo, tem hora que entra um monte, de repente sai um monte de gente e renova. Então, acaba não tendo tanto o que ele não é compromisso, porque eu tô compromissada aqui. É aquele estigma de você tem que estar muito certinho. Então eu falei assim, eu vou começar a falar, porque enquanto eu falo, eu vou construindo novas direções para mim. Isso pode servir para algumas pessoas que podem estar nessa energia também, de estar revendo seus conceitos, revendo as suas crenças, revendo o que acredita e procurando algumas mudanças. E isso é muito importante. E quando eu resolvi criar o Clube da Luta, foi para isso, para juntar pessoas, para que a gente possa fazer. E interessante que quando você analisa o filme Clube da Luta, você vê que é um percurso, embora eles se unam, eles são muito únicos, né? É muito um caminho muito lobo solitário. E na vida é isso. Se você tá numa vibe de estar com um grupinho, você tá vivendo na aba de alguém, você não tá sendo você mesmo. E eu acredito firmemente, isso era um choque com outras terapias, outras técnicas, que você tem que viver aquela egrégora, aquele bando. Não, você pode observar, você pode tirar proveito de alguma coisa dali, mas você tem que pensar. E aí, quando você começa a ver os grandes pensadores da história, e um que me inspira muito é Diógenes, que foi um filósofo muito. Foi um marco, né? Antes de Diógenes e depois de Diógenes, muito solitário, porque o caminho do pensar, de você criar suas ideias, de você criar suas vertentes, é muito solitário. É você com você mesmo. Eu estou aproveitando esse momento aqui para falar comigo. E eu sei que vai acabar conectando com alguém aí do outro lado que também está nesse movimento de pensar, de construir algo diferente, de falar consigo, de usar esse espaço para crescer. E esse espaço é um espaço solitário. E as ideias, elas vão vir, e naquele momento pode parecer que é a coisa mais incrível, que é a verdade absoluta. Mas, de repente, aquilo cai por terra e você fala: não era aquilo. Isso aqui é melhor, que eu estou vivendo agora. Isso não quer dizer que quando você falou lá atrás, aquilo era mentira. Para você era uma verdade. Para você isso estava funcionando. Por isso você compartilhou, senão você não iria compartilhar. Isso é é muito material de estudo aí. E eu estou nessa de estudar. Estudar cada vez mais, porque com estudo, quanto mais eu aprendo, eu sei que nada sei. Tem muito mais coisa para aprender. Porque você chega, é como se é como se a sua vida fosse uma ilha. Você é uma ilha. Você tá num barquinho, desse tamanhozinho. Aí tudo que você conhece é aquele barquinho. Aí quando você chega na ilha, é aquela ilha pequenininha ali. Só que imagina essa ilha como se ela pudesse se expandir. É assim que é a nossa consciência, a nossa mente. Você consegue expandir. E quando você expande, você começa a perceber que tem mais espaços ali que limite, sabe? Aquela fronteira do desconhecido fica maior. O espaço que você está crescendo ali, a sua ilha, todo aquele território ali que você conheceu, que você conhece a fundo, ele expande. Você fala, uau, eu conheço muito agora. Só que quando você começa a olhar a fronteira do desconhecido, você percebe que ela aumentou muito também. E eu estou nesse momento da fronteira do desconhecido, agora está enorme. E eu estou querendo rever tudo isso e compartilhar, porque é uma descoberta muito interessante. Você descobrir que, poxa, eu não estava errada lá atrás quando eu falava assim, pô, mas eu acredito, por que que não está dando certo? Uma discussão que eu tinha com algumas pessoas, eu falava assim, não, é porque essa pessoa é racional demais, ela não consegue olhar fora da caixa. E é tão interessante que nesse momento eu percebi que eu não estava olhando fora da minha caixa. Estava chegando novos conhecimentos e eu falava assim, não, não quero nem ouvir, porque o que eu acredito que é a verdade. E tá tudo certo, era a verdade para mim naquele momento. Isso não quer dizer que é a verdade absoluta. E nem que aquelas pessoas que estavam me falando estavam querendo diminuir o que eu acreditava. Acho que talvez é porque elas já tinham ultrapassado um pouco essa linha de limitar a sua verdade a só aquilo que você acredita. E é muito interessante isso. Eu estou, assim, esperando os próximos livros. Estou lendo, todo momento que eu estou tendo, assim, livro, eu estou lendo, porque eu estou vendo na internet um monte de pessoas, quando começa a falar sobre o tema, o Transurf, a grande maioria não leu os livros, não pesquisou a fundo o que o Vadim, que é esse físico,
falou sobre. Ele próprio diz: não acredita no que eu tô te falando. Vai testar, vê se funciona para você. Vai descobrir a sua linha. Isso deu certo para mim. Ele disse que um dia acordou com essa palavra nova, porque ela não existe, o transurf. Que é como se você surfasse entre as variantes. E é interessante que tem um filme que eu gosto muito, assisti várias vezes. É um filme muito antigo, é O Efeito Borboleta. Ele mostra ali que a sua vida pode mudar em um milésimo de segundo. Em uma decisão que você toma, uma escolha que você faz, muda o seu destino completamente, do dia para a noite. Porque no Efeito Borboleta, ele tinha um caderno que ele ia escrevendo, e sempre que vivia alguns momentos na vida dele no futuro, e ele pegava esse caderno e voltava em algum ponto, como se fosse um nó das linhas da vida, nesse ponto, quando ele voltava física, é claro que é um sonho, um filme, ficção científica, ele voltava fisicamente. E quando ele voltava fisicamente para esse momento da vida dele, alterava todo o curso. E o filme ele mostra exatamente isso. Ele voltava, fazia algo diferente naquele passado, e aí voltava para o momento da onde ele tinha vindo, a vida dele era outra. Em uma das voltas, a vida dele, ele virou milionário, tinha casado com a menina linda que ele gostava. Outra vez que ele voltou, ele acabou numa cadeira de roda. Tem uma outra vez que ele volta, que ele acaba na prisão. Tem uma outra vez que ele volta, que ele desgraça a vida dos amigos todos. Então, assim, cada vez que ele voltava e mudava alguma coisa, é como se ele pulasse de linha da vida e fosse para uma outra. Então, eu vejo todo mundo que fala sobre o Transurf e diz que é isso. Não, é só você decidir a variante que você quer, que você vai para ela. E não é assim. Até agora, pelo menos, onde eu estou lendo, não é isso que ele está falando. Tanto é que ele não te aconselha a fazer visualizações muito grandes. Ele fala para você pedir coisas pequenas, micro. Por exemplo, ele dá o exemplo do cafeteria, que todo dia ele vai na cafeteria e a cafeteria tem fila grande. Aí ele fala assim: olha, não vá na cafeteria, eu vou visualizar que amanhã eu vou chegar na cafeteria e não vai ter fila. Eu vou ser atendido, vai ser rápido, tudo vai acontecer bem. Isso é uma técnica que a gente usa na PNL de você visualizar o seu dia seguinte com por exemplo, você vai dar uma palestra, você visualiza que você está falando bem, que as pessoas estão recebendo bem o que você está dizendo. Então, é como se você programasse o seu cérebro lá na frente para que, naquele momento, aquilo já fosse comum para você e você não desse tanta importância para aquilo. Você não chegasse ali e travasse com medo, porque tem aquele tanto de gente. Quando você já faz essa visualização antes, quando você chega lá na hora da palestra, você olha e fala assim: não, tá ok. O meu cérebro já viveu isso antes, porque você já fez isso na visualização. Então, quando você projeta, e você chega lá no dia e você olha, tá lá, 3.000 pessoas te assistindo, aquilo já é comum para você. Então você não fica nervoso, você não vai gaguejar, você não vai tremer nas bases, você vai simplesmente falar. Isso é uma técnica que eu ensino para as pessoas que eu atendo sempre. Isso. Faça essa projeção, essa visualização, projetando o que você vai fazer amanhã. Que você vai acordar, vai sair, vai pegar o trânsito livre, vai chegar onde você precisa, tranquilo. Você tem uma palestra, vai falar para 1.000 pessoas, você vai chegar lá, as pessoas vão te receber bem, vai estar tudo tranquilo, vai. Porque quando você programa seu cérebro para isso, e a neurociência explica, tem N experimentos que já fizeram com isso e mostraram que o cérebro ele não diferencia o que você está imaginando do que você está vivenciando. Isso é comprovado. Tem N testes que fizeram, monitorando funcionamento cerebral, com tanto imagens quanto impulsos elétricos. Inclusive monitoraram que se você imagina que está fazendo exercício, você tem ganho de massa muscular. Ou seja, você interfere no funcionamento do seu corpo. Então, isso é uma prática poderosíssima. Você está sempre visualizando uma ação que você vai fazer. Porque na hora que chegar lá para você realmente executar, você já está preparado. Você já vai fazendo. Você já não tem aquela hesitação de, ai, como é que eu começo, como é que eu faço? Não, já sei, meu cérebro já sabe, já fez isso. Então, se o cérebro fez, o corpo também fez. Então, quando ele traz isso da visualização, que é a trança de Tuft, ainda não cheguei nessa parte do livro, tá? Mas eu tô vendo um monte de gente falando, faz todo sentido. É você usar o VAC, visual, auditivo, sinestésico, projetando aquilo que você vai fazer. Ah, eu tô precisando arrumar um negócio aqui, sei lá, dá um exemplo, sei.
O liquidificador quebrou. Aí você precisa arrumar o liquidificador. Tá lá, encostado, você, tá, amanhã eu vou, nunca vai. Aí você faz a visualização. Amanhã eu vou pegar, né, o liquidificador arrumado. Você deu o comando lá na frente para o seu cérebro resolver isso. Então, ele vai começar a focar em como resolver. Você está dando para ele uma tarefa. Nosso cérebro ele é uma máquina de resolver problemas. Só que a maioria das pessoas não sabe usar essa máquina. Não veio com manual de instrução. A gente nasceu, foi jogado aqui sem saber o que vai fazer. Então, as pessoas ficam batendo cabeça. E quando você dá essa missão, o cérebro, a missão dada, a missão cumprida. Pô, beleza, é isso que você quer? Então, vou ver, ó, tem essa assistência aqui, você vai ali, você faz isso, você faz aquilo. Ou, às vezes, acontece, assim, imprevistos. Parece que uma pessoa diz, eu tô indo consertar minha máquina, seu vizinho. Aproveita e leva esse trem aqui pra mim e conserta pra você. Fala, poxa, é mágica. Não, você deu um comando pro seu cérebro. E aí, assim, é muita coisa que começa a fluir quando você entra num processo de estudar. E está sendo bem legal isso. Então, eu vou continuar estudando e vou trazendo aqui as minhas impressões sobre isso. Por exemplo, por que surgiu fazer essa live? Essa primeira live. Eu, olha, baixei o estúdio aqui no computador e nada. Aí, depois de quase 2 horas aqui fazendo, pedi uma autorização lá, mandou tirar umas fotos e esperar 24 horas para ver se ele vai me autorizar para eu conseguir fazer no computador. Aí eu falei, gente, eu programei que eu ia fazer isso hoje ainda. E de manhã, numa conversa, ficou claro que isso tinha que começar a ser compartilhado, que isso ia ser o forte aqui no TikTok. Eu começar a compartilhar as minhas viagens, assim, quando eu começo a pensar longe, a criar minhas teorias. Falei, é aqui, eu vou compartilhar aqui. Vai ficar sendo o meu laboratório. Então, esse era o tema de hoje. Eu falei assim, e aí eu comecei a fazer e começou aí, não vai, a coisa não deixa. E baixava o programa e não ia. Eu falei assim, quer saber? No celular faz. Porque outro dia eu testei, né? Aí eu falei, vai ser aqui. É a primeira, é pra ser feita, vai ser assim. Tem problema se é difícil, vai acontecer. Aí eu liguei a câmera e comecei a falar. Porque quando eu falo, eu consigo pensar. Muitas pessoas, quando falam, ficam nervosas, né? Aí trava. Não, eu sou o contrário. Quando eu começo a falar, uma coisa vai puxando a outra. Quando eu vejo, eu cheguei em ideias que eu não tinha nem imaginado. Foi isso que aconteceu hoje cedo. Eu estava me perguntando por que que as coisas travam em determinados pontos. E você olha todas as teorias, as leis, lei da atração, lei disso, lei daquilo, que são leis assim, eu não vejo tanto hoje olhando para isso, eu vejo não são leis, são teorias que pessoas desenvolveram e que dá certo para elas até um certo ponto. E aí hoje eu vi até engraçado, eu estava lembrando, na década de 80, falava-se muito de uma dieta chamada dieta ponto, o Dr. Robert Atkins. Isso é antigo. Que ele era uma dieta carnívora. Hoje em dia a gente tem o pessoal que faz dieta carnívora, tem os que fazem frutívora, os que fazem crudívora, que é comer os alimentos crus, os veganos, os vegetarianos. Cada um está no seu vórtex, ou vamos melhorar, no seu pêndulo aí. E funciona durante um tempo, assim, pô. A dieta ponto do Dr. Atkins, eu via, meu avô fazia, era uma semana comendo só carne. Ele cheirava leão mesmo, aquele cheiro de cetose, que é um cheiro ácido, ficava na casa toda. Era incrível aquilo. Mas ele secava. Perdia peso absurdo. Você perde gordura, perde líquido, perde tudo. A pessoa seca. E na época que essa dieta começou, o Dr. Atkins estava vivo e ele pregava isso como sendo a revolução na alimentação. As pessoas deveriam fazer isso. Passado alguns anos, chega a notícia que ele morreu hipertenso, obeso, uma série de problemas de saúde. Aí eu pensei, pô, o cara que criou a dieta ponto passou por isso. Será que ele não estava fazendo a dieta? O que aconteceu? É que funciona até certo ponto. Ele não abriu a cabeça dele para outras possibilidades, para ver que ele não podia fazer isso por muito tempo. Você pode fazer um tempo, vai ter um custo para o corpo. Depois você tem que introduzir outros alimentos, você tem que voltar a comer normal. Não pode viver numa restrição o tempo inteiro. Isso alerta para essas ideias. Eu lembro, eu falo sempre assim, pô, eu fui criada pelos meus avós maternos. Meu avô, ele era um cara assim, fora do tempo dele e fora da curva. E eu agradeço todos os dias por ter sido criada nesse ambiente, ter bebido da fonte de tanta sabedoria. Ele, lá, quando eu nasci, antes disso, ele estudava radiestesia, civilização egípcia.
poder das pirâmides, de como isso influenciava, o magnetismo da Terra, as vitaminas que você deve ter em equilíbrio no corpo para ter uma vida, né, saudável, produtiva. Então, cara, assim, se eu for relatar aqui o meu vivencial desde que eu nasci, por ter isso assim acessível, incrível. Isso é uma coisa que eu sempre escuto do meu mentor, Angélica. Para você isso é natural, mas para milhares de pessoas elas nem sabem para que lado vai, nunca nem ouviram falar disso. Para você é muito tranquilo você dizer, ah, não, mas isso é assim que resolve, é assim que faz. Você vivenciou isso desde criança, você se manteve estudando, se manteve aberta a novos conhecimentos. Mas a maioria das pessoas não sabem nem para que lado vai. Então, é importante falar, contar essas histórias. Então, ele era muito intenso nesse sentido, ele dizia assim, eu olho para a comida, se salivou, eu como, se não, não como. E você vê, por exemplo, quando o pessoal vai fazer essas imersões nas matas para sobrevivência e tudo, eles falam, você não coma de uma árvore que já não tenha sido experimentada por um animal antes. Se está intocado, não come que é veneno. Era mais ou menos essa filosofia. Ele dizia assim, ó, eu olho para aquela comida e não saliva, ou seja, o corpo não emite a mensagem de que quer aquilo, não como, porque não vai me fazer bem. E eu sempre brinco, as pessoas, agora eu até estou um pouco acima do meu peso, mas eu sempre fui muito magra. As pessoas diziam, nossa, você come feito um pedreiro. Eu faço uns pratão, eu como muito. E doce, e de tudo. Acho que tá me faltando é doce ultimamente, por isso que eu engordei. Parei os doces. E acho que eu tenho metabolismo acelerado, eu sou acelerada. Eu sempre brinco, as pessoas às vezes me veem comendo aquele absurdo, eu falo assim, ó, eu converso com a comida. Falo o seguinte, ó, só pelos quadris, o bumbum, o resto tudo lisinho e tá tudo bem. E aí as pessoas riem, ah, parece que nem funciona tanto, porque você nem tem quadril muito largo. Eu falo, é, beleza, mas tá funcionando. Pelo menos eu não, pro tanto que eu como, eu não engordo quase nada. Por quê? Porque eu procuro comer aquilo que eu salivo, que eu olho e me dá vontade de comer, eu tenho desejo de comer aquilo, aí eu como. Eu não me obrigo a comer. E as pessoas, elas engordam porque elas comem por compulsão, elas se obrigam a comer e saem comendo, sem saber o que estão ingerindo. Quando você come com prazer, aquilo só pode fazer bem. Claro que hoje, engraçado que assim, a minha alimentação é muito saudável, digamos assim, é muito mais descascar do que desensacar. Eu quase não como alimento processado. Aí, uns dias atrás, eu falei assim, ah, eu hoje deu vontade, sabe? Comer uma porcaria, mas daquelas assim, aquelas porcaria grande. Aí fui no McDonald's, pedi assim, um lanche maior, aquele Big Taste enorme, com milkshake, sundae e muita batata frita e nuggets e comi tudo. Olha, foi 2 semanas o corpo reclamando. Porque na hora que eu dei a primeira mordida, tava gostoso. Mas na hora que eu tava lá comprando, eu já tava assim, como não como? Eu falei, pô, tô aqui, vou comer. Para desintoxicar isso demorou, porque quando você acostuma seu corpo com uma alimentação mais leve, mais saudável, quando você bota uma bomba de porcaria lá dentro, que hoje, pô, o McDonald's, se você for olhar o que tem na carne do McDonald's, já não é mais carne. O pão, a farinha de trigo que a gente consome hoje é muito fraca. Aquele alface, que eu acho uma delícia, crocantezinho, aquilo deve ser plástico, não tem explicação. Ele fica tanto tempo ali. E eu lembro que uma época eu vi um experimento que a pessoa pegou a batata do McDonald's, botou num vidro e botou uma batata frita, frita comum, dentro de outro vidro. Passada uma semana, a batata do McDonald's estava ok. A outra estava toda esmilinguida. Fizeram isso também com o sanduíche do McDonald's. Botaram o sanduíche num pote, ele ficou lá, ó, parecendo fossificado ali. Fosseificado ali. Intacto, inteiro. Até o alface igualzinho. Botaram um outro desses, tipo, esses bomba, que é feito mesmo com carne, com alface, tomate, o bicho desmilinguiu todinho, desfez, estragou rapidinho. Hoje a nossa alimentação não é mais, pô, mas me deu água na boca o McDonald's. Mas ali não é alimento mais. Até uma brincadeira, outro dia eu fiz com uma pessoa que era